Fiquem tranquilos, como pastor vai ter sermão para todo mundo, tá bom? Hoje é para os casados. Se não é casado, é bom você ouvir. Se você já passou aí, está divorciado, é bom aprender algumas coisas para você compartilhar. Siga o conselho de Paulo, ouça de tudo e retenha o que é bom, tá bom? Mas os jovens fiquem tranquilos de que eu vou trazer um sermão bem especial para a nossa juventude em breve. Maravilha! E aí, está preparado? Então vamos nos animar e, por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. E vamos estudar nesta manhã uma história de amor, uma história singular. Enquanto você abre a sua Bíblia, o pano de fundo para você poder entender o que vamos falar. Saul, ele era o rei de Israel. O gigante Golias aparece do nada entre os filisteus. Ele desafia o povo de Deus. Sendo Saul o homem mais alto de Israel, seria ele a pessoa escolhida para enfrentar o gigante, lutar com ele. Saul, ele sente medo e ele diz: eu não vou enfrentar esse gigante. E ele começa a procurar entre os seus soldados alguém que se disponibilizasse a enfrentar o gigante. A princípio ninguém aparecia, ou ninguém apareceu, até porque seria uma missão suicida. Saul, então, tentando motivar as pessoas, os seus soldados, ele diz assim: o homem valente que for lutar contra o gigante e destruí-lo, matá-lo, terá o privilégio de ser o meu genro, porque eu vou dar a minha filha em casamento a este homem. Embora a promessa fosse generosa e muita gente tenha se empolgado, ninguém se voluntariou, a não ser um rapazinho chamado Davi. Davi nem sabia de que ele seria, se ele vencesse, seria genro do rei, mas ele simplesmente não aguentou os insultos do gigante e disse: eu quero lutar contra este homem. Nesta altura do campeonato, Saul, ele tinha 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Você conhece a história. Davi vai para a batalha, ele mata o gigante, e quando Davi volta, uma multidão de mulheres começam a cantar músicas, enaltecendo a bravura de Davi. E diziam de que Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares, muito mais do que isso. Saul, logo de cara, ele fica enciumado, e ele planeja não dar a sua filha em casamento para Davi. A sua filha mais velha chamava-se Merabe. E Saul então decidiu de que não daria Merabe em casamento a Davi. E Davi fica aguardando para poder receber Merabe. E o que Saul faz? Ele dá Merabe em casamento para uma outra pessoa. Passado alguns dias, Davi está esperando ali o combinado, que ele seria genro do rei. Saul descobre algo interessante. Vem comigo na Bíblia, 1 Samuel 18, versículo 20, diz assim: Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi, e quando disseram isto a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele, para que ela lhe sirva de armadilha, fazendo cair nas mãos dos filisteus. Vamos parar por aqui e tentar entender. Saul, ele teve uma ideia. Ele queria matar Davi, mas não de maneira direta. Então ele disse: Davi, eu vou te dar a minha filha, já que a minha filha Mical gosta muito de você. Na verdade, Mical estava apaixonada por Davi, ela estava louca por Davi, doidinha por Davi. E Saul, ele pensa: eu vou dar a minha filha, mas em contrapartida ela vai ser uma armadilha para que eu possa matá-la. E na cabeça de Saul estava tudo certo. E ele então dá Mical para Davi, e Davi, ele fica apaixonado por ela. Olha o que diz o versículo 28. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi, e que a sua filha Mical o amava, temeu ainda muito mais, e continuou a ser o seu inimigo pelo resto de sua vida. Quando Saul percebeu que o plano não daria certo, porque Mical estava louca, alucinada por Davi, ele disse: o que eu vou fazer agora? E, meus queridos, Mical se tornou
a primeira esposa de Davi. E juntos eles viveram um romance maravilhoso, uma coisa apaixonante, uma coisa bonita, uma coisa digna de Hollywood. Diz a Bíblia que eles estavam tão apaixonados, e isto incomodava o pai de Mical, o rei Saul. E Saul então ele tem um desejo. Ele fala: já que a minha filha não vai me ajudar, eu vou matar Davi. E ele planeja tudo para poder matar Davi. A história vaza, chega para Mical, Mical vai falar com Davi e diz: Davi, o meu pai quer te matar. E Davi olha para ele e diz: o que eu faço? Mical olha para ele e diz assim: você tem que fugir. E ele olha para ele e diz: não, fugir não, eu te amo, eu gosto de você. Gente, que bonita a história, né, gente? Que bacana. A gente interpretando assim fica melhor ainda, né? E aí então Davi olha para ele e fala: eu não quero fugir, eu te amo. E ela diz: não tem mais o que fazer. E Mical então diz: você tem que fugir hoje à noite mesmo. Ela prepara uma corda, coloca pela janela e diz: olha, você vai descer por aqui, vai pelos fundos, sai por uma das portas e não volte mais. E Davi diz: mas e o nosso amor? E ela fala: eu lamento, mas se você ficar, você vai morrer. E os dois começam naquele momento, e Mical está disposta a enfrentar o próprio pai para manter o seu amor. Diz a Bíblia então de que Mical desce pela janela, e gente, eu fico imaginando ali esta cena de amor, enquanto Davi está descendo, Mical está ali na janela, e Davi então dá o último aceno para ela, e ela acena, eles fazem um coraçãozinho, fazem assim, gente, aquele coraçãozinho bonito, sabe, aquela coisa muito bonita. Eu preciso parar de ficar assistindo esses filmes de romance, né, sobretudo o filme coreano, né, dorama, né, esses filmes fazem mal para gente, esses seriados fazem muito mal. Aí na hora de falar de amor, a gente fica viajando no sermão, né? Olha aí, gente, até o negocinho assim, né? O dedinho do negócio dos coreanos aí. Gente, história de amor bonita. E eu sei que você está imaginando aí: pastor, onde tem esses detalhes todos? Os detalhes, gente, você só encontra em uma versão da Bíblia, a versão gideônica. Leia a versão gideônica da Bíblia e você vai encontrar aí alguns detalhes que a Bíblia correta não diz, tá bom? Esta é a minha versão, para você que não entendeu aí o trocadilho, tá bom? Então Davi se vai. Mical agora nunca mais iria ver o amor de sua vida. Quando Saul manda os soldados para poder matar Davi, Mical tinha preparado ali na cama, colocou alguns objetos, colocou ali uma almofada, parecia um ser humano, que os soldados levantam ali, veem que Davi não está mais ali. Saul fica revoltado, ele se sente traído pela própria filha. Ele diz: você não é minha filha, você me traiu, você sabia que eu queria matar aquele homem. E ela diz: eu não vou deixar você matar o homem da minha vida. E para Saul se vingar de sua filha, ele pega Mical e dá Mical em casamento a um outro homem. Agora Mical é obrigada a ficar casada com um outro homem, mas o seu coração sempre pertenceu a Davi. Davi, por sua vez, ele é um homem fugitivo. Ele passa mais de 10 anos fugindo de Saul e esperando reencontrar o amor da sua vida. Oh, gente, que história bonita. E não para por aí. Diz a Bíblia, essa é a Bíblia mesmo, gente. Diz a Bíblia de que assim que Saul morre, o povo fez de Davi o novo rei. E quando Davi vira o novo rei, a primeira coisa que Davi faz é mandar trazer Mical novamente para a sua casa. Nessa altura do campeonato, Davizão já tinha mais de uma mulher, tinha vários filhos, mas ele disse: o amor de minha vida é Mical. Ela foi o meu primeiro amor e vamos viver juntos para sempre. Tá aí, gente, olha aí. Ah, eu quero assistir um filme romântico. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e a vontade já vai ser saciada. Porque na Bíblia você vai encontrar as histórias mais bonitas, mais românticas de todos os tempos. É uma história muito bonita, gente. E Mical e Davi, eles ficam juntos durante muito tempo. Mas o problema é que conforme a gente vai folheando os textos da Bíblia, aquilo que era para ser um amor eterno, começou a ter um desgaste natural pelo tempo. Davi tinha outras mulheres e com certeza isso atrapalhou o relacionamento, claro que atrapalha. Muitos filhos também atrapalha. Lembrando que o fato de Davi ter muitas mulheres era um costume tolerado por Deus naquela época, não tolerado mais em nossos dias. É bom dar esta deixa, né, para que nenhum membro saia daqui desavisado. E aquilo que era então para ser um amor real, um amor maravilhoso,
começou a dar errado. O que era para ser doce começou a se tornar amargo. Quando a gente vai para 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 16, a gente vê que as coisas entre os dois pombinhos já não andavam muito bem. A gente vê que aquele casal romântico e apaixonado já estava começando a ter problemas, ou a tretar entre eles, ou ter a famosa DR, e o assunto foi ficando complicado. Vem comigo, 2 Samuel capítulo 6, versículos 16 até o 23. Encontrou aí o texto? Maravilha, vamos ler juntos então. 2 Samuel 6, 16 a 23, diz assim em minha Bíblia: Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas para cada homem e para cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o seu manto diante das escravas e servas, como se fosse um homem vulgar ou um vadio. Algumas expressões bíblicas usam essa expressão, vadio, um vadio qualquer. Versículo 21. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai, ou qualquer outro membro de sua família. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, é porém perante esse Senhor que eu celebro, e ainda celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Mas eu serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Vamos entender aqui esta DR, esta discussão. Nos dias de Saul, a arca tinha sido roubada pelos filisteus. E agora era hora de poder resgatar esta arca. A arca, ela ficou um tempo ali na casa, antes de vir para Obed-edom, ela estava voltando, e Davi estava planejando trazer a arca de volta, porque ela estava já na casa de Obed-edom. Entretanto, Davi não se preparou espiritualmente para este grande evento. Ao invés de trazer a arca nos ombros dos sacerdotes, ele vai trazer sendo carregada pelos animais. E diz a Bíblia que em algum momento, enquanto a arca vinha, um animal ele titubeou, e quando ele titubeou, Uzá foi colocar a mão. Quando Uzá colocou a mão na arca, caiu um relâmpago do céu, um trovão fulminou o homem, ele morreu queimado. Davi ficou morrendo de medo, todo mundo com muito medo, mas Davi não desistiu. Ele disse: eu vou trazer a arca para Jerusalém. E quando Davi está se preparando agora para trazer pela segunda vez, agora um pouco mais preparado, ele coloca uma roupa, uma veste sacerdotal, que era a estola sacerdotal. Ele está voltando, e diz a Bíblia que a cada 6 passos que um homem dava, ele sacrificava um animal em honra ao Senhor. Desta forma, esta procissão demorou muitos dias, muitas horas. E quando chegou a arca lá em Jerusalém, ninguém mais fora ferido, ninguém foi morto pelo Senhor. A alegria de Davi era muito grande. E Davi reúne todo o povo, e eles começam a louvar, eles começam a pular, eles começam a dançar, eles estão lá. E Davi, em algum momento, ele tira a estola sacerdotal, e ele fica como se fosse algo apenas de bermuda. E ele está no meio do povo ali, abençoando o povo, cantando com o povo, orando com o povo. Depois ele entrega um presente para cada membro da família que estava ali na festa. E quando Davi chega em sua casa, diz a Bíblia, com o objetivo de abençoar o seu lar, Mical olha para ele com um olhar bem desprezível, e ele dá ali uma frase muito forte. Ele diz assim: que papelão que o rei de Israel fez hoje. Você estava vestido como um homem qualquer. E a versão da Bíblia, Almeida atualizada, usa a expressão vulgar. Você parecia um homem vulgar diante destas servas. Aí Davi já fica nervoso, ele já dá no meio dela e fala: foi porque eu estava lá, era diante do Senhor, porque Deus escolheu foi a mim, não o seu pai, não a sua família. E então os dois têm uma briga tremenda, e diz a Bíblia então de que os dois acabam não fazendo as pazes, e depois desse dia Mical não tem mais filhos. Vamos tentar entender aqui a história e tirarmos 10 erros desta história,
tá bom? Então a brincadeira do sermão de hoje está bem fácil. Encontre 10 erros nesta história. Eu encontrei 10, talvez você encontre um pouco mais, tá bom? Primeiro erro nessa história, que é o primeiro conselho para quem quer acabar com o casamento. Se você quiser acabar com o seu casamento, aqui está um passo. Não seja companheiro. Não seja companheira. Olha o problema da história. Davi está lá com o povo celebrando. Era um momento de muita alegria, era um momento de muita ansiedade, era a arca do Senhor que ele estava. Todas as famílias estavam juntas, eram homens e mulheres, estava todo mundo celebrando. E a mulher de Davi estava onde? Em casa. Fazendo o quê? Ninguém sabe. Por que Mical não está com Davi? Não sei. Mas a impressão que eu tenho é que Mical não participava naquilo que Davi estava participando. Os dois já não estavam tão unidos. Os dois já não estavam tão juntos. Mical deveria apoiar o seu esposo e estar com ele no momento de uma celebração espiritual. Mas Mical preferiu ficar em casa. Pergunta que eu faço à minha membresia: você apoia o seu esposo ou a sua esposa nas atividades da igreja? Quando o seu marido decide vir à igreja, você está com ele? Quando a sua esposa decide vir à igreja, você está com ele? Ah, não, eu estou cansado. Queridos, cansados todos nós estamos. Mas você precisa ser um companheiro espiritual para o seu cônjuge. Você lê a Bíblia junto com o seu cônjuge? Ou vocês têm uma vida muito separada? Vocês estudam a lição da escola sabatina juntos? Vocês discutem coisas religiosas? Vocês participam da fé comungando? O grande problema é o que eu tenho visto, é que às vezes uma das partes quer atuar na igreja, quer ajudar, e a outra parte fica ali no ouvido, martelando, falando, brigando. E às vezes diz, você só pensa na igreja, só pensa nas coisas que dá na igreja, e aqui em casa você não está e não apoia. Queridos, eu vou dar um conselho para você que ainda é solteiro. Quando você for se casar, se case com alguém que seja mais apaixonado por Jesus do que você. Não se case com alguém que não tenha a mesma paixão espiritual que você tem por Jesus. Porque senão o seu casamento ele vai ser um jugo desigual. E existe jugo desigual mesmo entre dois adventistas. Um quer servir a Deus e o outro não quer. Se você é uma pessoa que não gosta muito das coisas da igreja, me faz um favor, casa com alguém que não gosta das coisas de igreja. É verdade, aí vai dar certo o casamento. Aí dá certo. Quer ir para o inferno? Casa com alguém que quer ir para o inferno. Dá certo, os dois vão juntos para o inferno. Porque do contrário, um outro fica lá pressionando, brigando, falando. E aí só aumenta a tensão. Mas você tem que ter no seu cônjuge um companheiro, uma companheira. Esse casamento aqui parou de dar certo, porque eles já não tinham mais coisas em comum, nem na vida espiritual, nem na vida social. Eu sei que todos nós somos diferentes, e no casamento existem gostos diferentes, eu entendo disso perfeitamente, mas é preciso fazer um esforço para poder agradar a outra parte. Eu me lembro, gente, contar para vocês um pecadinho que eu cometo até hoje, tá bom? Um pecadinho. Sei que tem a câmera aí filmando, puder não filmar enquanto eu falo do meu pecado. Aí agora até quem estava dormindo já abriu os olhos, né? Eu gosto de jogar videogame. Eu sou uma criança num corpo de um velho, tá bom? Por dentro aqui é uma criança, por fora um cara arrebentado, destruído. E eu gosto, tem alguns jogos que eu gosto, e a minha esposa percebeu desde o início do casamento que eu gostava de jogar videogame. Alguns jogos eu gosto, jogo até hoje. Claro, nas horas vagas, tá bom, gente? E aí então, ela via todo o meu esforço ali de jogar, e um dia ela falou, eu quero jogar com você. Sabia que não ia dar muito certo, né? Mas a pobrezinha queria participar em algo que ela sabia que eu gostava e que para mim era importante. E ela disse, como é que eu faço? Aí eu mostrei para ela o que é um controle, um joystick. Tem os botões, eu fui explicando de maneira muito didática. É claro que para ela tinha muitos botões, e como apertar tantos botões sem ficar olhando para os botões. Ela tentou jogar, não deu muito certo, parou de jogar, mas eu gostei da atitude
de se interessar ou demonstrar interesse naquilo que me satisfaz. Às vezes, no casamento, um dos cônjuges pensa assim: eu só faço o que eu gosto. Casamento, meus queridos, você tem que abrir mão de muita coisa que você gosta, somente para poder fazer a outra parte feliz. E algumas coisas são simples. A gente percebe que bons casamentos, eles falham em detalhes. Não é em coisa grande, mas é em detalhes. Percebeu que o seu cônjuge gosta de uma coisa? Faça um sacrifício. Se gosta de sair para passear, faça um sacrifício. Se gosta de sair para fazer compras, faça um sacrifício. Não precisa comprar nada, mas só saia com ela. Não vamos precisar gastar, você sai com ela, mas esteja do lado. Casamento é feito de sacrifício. Quando há amor, há sacrifício. Quando eu olho para Mical e Davi, eu vejo que no passado houve sacrifício, mas na atualidade, Davi estava sozinho na adoração e Mical isolada do outro lado. Passo número 2, para quem quer acabar com o casamento. Este é o conselho: se você quiser acabar com o seu casamento, seja uma pessoa crítica. O que é uma pessoa crítica? Alguém que reclama de tudo e de todos. A Bíblia usa uma expressão. Ela diz que quando Davi entra em casa, Mical o despreza. Você já viu o olhar de alguém desprezando o outro? Aquele olhar com aquela cara que mede a pessoa de cima a baixo. Só o olhar de Mical já arrebentava Davi. E ela não se dá por satisfeito e ainda ela vai falar algumas palavras agressivas. O grande problema de Mical é que o tempo passou e ela se tornou uma mulher extremamente crítica. Você não precisa gostar de tudo aquilo que o seu cônjuge faz ou fala, mas nada nos dá o direito de olhar com desprezo para a outra parte. Alguns até dizem: mas eu não falei nada. Mas às vezes a gente fala muito mais com a expressão visual, com o rosto, do que com palavras. Você está me entendendo? Até o nosso semblante, a gente precisa estar atento, porque o nosso semblante vai falar muito mais do que as nossas palavras. Conselho número 3, para quem quer acabar com o casamento: viva algo na igreja e outra coisa na sua vida particular ou na sua casa. Quando a gente vê a história de Davi, a gente vê alguns contrastes. Davi é apresentado na Bíblia como um exemplo de salmista, um grande cantor, um grande compositor, um homem que era celebrado por toda a nação. E a própria Bíblia o define como sendo um homem conforme o coração de Deus. Mas quando a gente olha para o aspecto familiar de Davi, Davi é apresentado na Bíblia como um dos piores exemplos de pai. Um dos piores. Se nós pudéssemos dar um Oscar para o pior dos piores, gente, Davizão, ele ia ganhar nesse Oscar assim, ó, a quilômetros de distância do segundo colocado. Não adianta ser um bom pregador, um bom pastor, um bom cantor, um bom ancião, um bom líder de departamento, se em casa você não faz nada pela salvação da sua família. Você precisa viver um cristianismo no seu lar. E eu vou um pouco mais além. E eu sei que a frase que eu vou falar, ela pode atingir a todos nós, inclusive a mim. Se um dia você tiver que escolher em salvar a sua família ou em salvar a igreja, opte pela família. Porque quando você chegar no reino dos céus, a Bíblia em nenhum versículo me diz que Deus vai perguntar quantas pessoas você batizou. Não vai perguntar isso. Vai fazer uma outra pergunta: onde estão os filhos que eu te dei? Esta é uma pergunta que Jesus vai me fazer. E eu confesso que eu, como pastor, tremo de medo quando leio esse texto. Porque não me adianta ser um bom pastor na igreja, se em casa não for um bom marido e um bom pai. E eu preciso que você entenda esta mensagem, sendo você pai ou sendo você mãe.
Eu sei que muitas vezes a gente faz o nosso melhor, e eu sei que por mais que a gente faça o nosso melhor, mesmo assim os filhos fazem decisões erradas. Eu entendo tudo isso, e está tudo certo. Eu tenho aprendido pela vida de que filhos é mais uma questão de probabilidade. Você trabalha educando eles, você dá a eles a melhor educação, você ensina a eles a Bíblia, você compra lição na escola sabatina, traz para todos os cultos, dá uma educação religiosa, uma educação cristã, você investe. Mas vai chegar um momento em que seu filho terá que fazer as decisões. Alguns escolhem um outro caminho, e nós como pai precisamos respeitar, embora isso doa no nosso coração. Mas o que eu preciso fazer como pai é fazer o meu melhor. Dê o seu melhor na educação dos seus filhos. Mesmo que no futuro eles saiam da igreja, a sua consciência estará tranquila. Porque você se empenhou e você fez o seu melhor. Davizão, ele tinha um problema. Ele conseguia abençoar a todos, menos os da sua casa. Quarto conselho para quem quer acabar com o casamento. Está anotando aí? Vamos lá. Se preocupe demais com as aparências. Quando Mical viu que Davi estava lá, só com um short, porque ele tinha tirado a estola sacerdotal, Mical olha para Davi e diz assim: você é o rei de Israel, você não pode se rebaixar e ficar com o povo ali pulando, se alegrando e dançando. Na cabeça de Mical, Davi, ele teria que sempre manter a sua postura. Na cabeça de Davi, ele deveria estar junto com o povo, celebrando com o povo, fazendo o que o povo fazia, sendo apenas mais um do povo. Mas Mical estava preocupado com o que os outros iriam pensar. Eu não estou dizendo que este pensamento não seja correto, mas nós precisamos encontrar um equilíbrio, porque existem pessoas que estão mais preocupadas com a aparência do que com a realidade. Não adianta aparentar uma família feliz, é preciso ser uma família feliz. Não adianta apenas postar uma foto nas redes sociais, família unida, e na hora das refeições cada um está de um lado. Queridos, eu sei que família é difícil mantê-las, e o sermão não é apenas para você, é para mim também, porque eu também tenho os meus desafios familiares. Mas eu preciso ser honesto com você. Ou você investe na sua família, ou ninguém mais vai investir por você. Ou você dá o seu melhor, ou ninguém mais vai fazer isto por você. Quinto conselho para quem quer acabar com a família: não controle as suas palavras. Fale tudo que vier à mente. Queridos, você sabe que não falar o que pensa é uma qualidade. Algumas pessoas entendem errado e acham que é um orgulho. Eu falo tudo que eu penso. Então, filho, falar tudo que pensa não vale a pena. Primeiro, porque nem tudo que eu penso é o correto. Nem todas as observações que eu tenho são as corretas. Então, não vale a pena falar tudo que se pensa. Existem coisas que no casamento você precisa guardar somente para você. Quer falar? Fale com Jesus. Ele está disposto a ouvir todas as nossas dores. Mas não ache que todos os momentos você tem que falar exatamente o que você pensa. Eu tenho aprendido aí a duras penas de que no casamento você tem que engolir muito sapo. Você tem que ficar calado muitas vezes. O sangue ele ferve. Você está nervoso. E às vezes você até tem a razão. Mas o casamento não conta quem tem a razão. Porque às vezes brigar para ter a razão pode ser o fim do casamento. Às vezes vale a pena ficar quieto, contar até 10, beber uma água e seguir adiante. Mas não vale a pena dizer tudo aquilo que se pensa. Meus queridos, eu não estou falando aqui para coisas muito grandes. Você não tem que tolerar um adultério, você não tem que tolerar um abuso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre pequenas coisas. Porque quando eu converso com os casais, eu vejo que bons casamentos terminam por coisas pequenas. É uma pasta de dente, é uma roupa jogada, é uma compra que não foi feita, são coisas pequenas, detalhes. Eu estou me referindo a detalhes e não às coisas que são pecaminosas. O que é pecaminoso você de fato não deve tolerar.
Mas existe muita coisa que você não precisa brigar, meu. Você não precisa ficar chamando atenção. Não vale a pena. Meu, sabe o que eu vejo nesse casamento? Mical, ela olha para Davi e diz assim: você parecia um vadio qualquer, pulando na frente daquelas mulheres. Gente, essa palavra, embora esteja na Bíblia, está aí, versão Almeida atualizada, não é uma palavra bonita para se dizer. E sabe qual é a impressão que eu tenho? É que nesse casamento o respeito já tinha acabado há muito tempo. E quando acaba o respeito, acaba o casamento. Existem casais que se xingam, que se ofendem. Aí não tem como, né, gente? Não tem como. Não deixe o respeito acabar no seu casamento. Se por algum momento de tensão sair uma palavra que magoe, ou uma palavra feia, na hora já peça desculpa e perdão e se humilhe para outra pessoa. Porque um casamento sem respeito, ele não subsiste. A Bíblia diz assim em Provérbios 15:1, a palavra branda desvia o furor. Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Embora o texto use mulher, aqui vale para a mulher e para o homem. Não destrua o seu casamento com palavras ofensivas. Sexta lição, para quem que eu tiro dessa história, e conselho para quem quer acabar com o casamento: não releve nada. Em tudo você precisa em tudo você precisa responder. Sabe qual foi o erro de Davi aqui? Ele viu que a mulher estava nervosa, e estava nervosa mesmo, ela estava irritada, estava quase possessa. E ele vai responder à altura. Ele chegou, viu que a mulher estava nervosa, a mulher estava lá em cima na janela, gente, debruçada assim, da visão está lá embaixo, pulando, se alegrando, e a mulher só pela janela olhando, ganhando a fita, e olhando, e falando: que papelão, que papelão. Quando Davi entra pela porta, a mulher já vai para cima na agressividade. E o que Davi faz? Ele contra-ataca. Não vale a pena contra-atacar. Muitas vezes você ganha uma discussão, é com o silêncio e não com as palavras. Você está me entendendo? Tenho medo que talvez alguns não estejam entendendo. Eu preciso que você me entenda. Na vida de casado, muitas vezes a gente ganha discussão, não é respondendo à altura, não é brigando pela honra, mas com o silêncio. Nunca converse com alguém que está nervoso. Se viu que a outra parte está nervosa, não é o momento de conversar. Mas a gente precisa colocar em panos limpos. Concordo. Mas tem o tempo certo. É quando os dois já estão mais calmos. Porque na hora que o sangue está fervendo, que a cabeça está 1 milhão por hora ali, palavras ditas podem ofender. E o problema é que muitas vezes, depois de dito, não tem como voltar atrás. O erro de Davi, ele responde à mulher à altura. E quando ele vai responder, ele já toca num ponto sensível para ela. Sabe como é que é a resposta de Davi? Davi, ele olha para ela e fala assim: você não gostou que eu estava lá pulando, me alegrando com aquelas mulheres, com aqueles homens? Eu estava me alegrando diante do Senhor, porque Deus me escolheu para eu ser o rei de Israel. Até aí tudo bem. Mas ele fala assim: Deus me escolheu no lugar do seu pai e no lugar dos seus irmãos. O que Davi queria dizer com isso? Deus rejeitou seu pai, rejeitou os seus irmãos, e eu sou melhor do que eles. E aqui é o 7º conselho para quem quer acabar com a família. Você quer acabar com o seu casamento? Na hora da discussão, ataque a família do outro. Sabe alguns ataques? Na hora daquela discussão, um diz assim: mas a sua família não presta. Você é igual à sua família. Você é igual à sua mãe. Você é igual ao seu pai. Olha a sua irmã como é que é. Alguns estão achando graça, né, gente? É para chorar e o povo está rindo. Está dando errado o sermão, Elcio. Tem gente que chega a dizer o seguinte: se eu conhecesse a sua família antes, eu nunca me casaria com você. Pesado, né, gente? Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Ninguém escolhe a família que vai nascer.
Ninguém. Você não escolheu, eu não escolhi. A gente escolhe a família que vamos formar. Ataques familiares não resolvem, só aumentam um problema. A situação precisa de uma solução, então ataque o problema, não os familiares que não tem nada a ver. Ah, mas eu sei que a sua mãe, olha o que ela já fez, olha o seu pai. Não coloque a família no meio da história, gente. O problema é entre vocês dois. Esqueça a família do outro neste momento de solução. 8º ponto, para quem quer acabar com a família. São 10, estamos já terminando, hein? Não tente o diálogo. Parta para a agressão verbal. Foi isso que Davizão fez. Em nenhum momento aqui a gente vê os dois tentando solucionar. Davi, ele olha para ela e diz assim, e tem mais, eu vou continuar me alegrando, tirando as minhas vestes reais, diante destas servas que você está desprezando. Sabe por quê? Eu sou mais honrado por elas do que por você. Ô gente, eu não vejo Davi aqui procurando solução. Eu vejo Davi aqui procurando mais briga. Quando as horas ficarem difíceis, você precisa atacar o problema. Você precisa ouvir. Você precisa conversar. E neste diálogo de dialogar, cuidado com o tom da sua voz. Cuidado, gente. Não adianta dizer a coisa certa com um volume da voz um pouco mais agressivo. E alguns se escondem nas suas origens. Os mais chiques dizem assim, porque eu sou descendente de italianos, e eu falo assim. Então, eu já estive com italianos, já estive na Itália, e nem todo mundo grita não, viu gente? Não grita não, o povo fala normal, o povo normal, assim somzinho, som ambiente. Então não ataque a origem. Os mais simples como eu dizem assim, eu sou nordestino. Nordestino grita. Meus pais são baianos, de fato eles gritam muito, mas já morei na Bahia e nem todo mundo grita, gente. Mas eu sou assim. Então por que não mudar? Se dê o prazer de mudar, porque a sua mudança ela vai fazer bem para você e todos que estão ao seu redor. Mas não se esconda atrás de uma origem para poder ganhar um argumento. Eu sou assim mesmo. Então não deveria ser, porque o objetivo de Cristo Jesus é transformar a todos nós. Davizão não tenta o diálogo. E sabe o que é pior? Ponto número 9. 9º ponto para quem quer aí acabar com o casamento. Não dê o braço a torcer. Você leu o relato aqui, o diálogo, você vê que há agressões mútuas, mas ninguém para poder restabelecer a paz. E vem aqui o 10º ponto atrelado ao 9º. O 10º ponto é, não perdoe. Não perdoe. Você lê a história toda, você não vê Mical pedindo perdão para Davi, você não vê Davi pedindo perdão para Mical. Sabe qual foi o final dessa história de amor? A Bíblia diz que os dois nunca mais tiveram filhos. Os historiadores, teólogos, quem conhece o texto bíblico, diz de que Davi e Mical nunca mais voltaram a dormirem juntos. E por isso que eles não tiveram filhos. Não foi que Deus os castigou. É porque o casamento terminou após aquela discussão. Continuaram morando na mesma casa, mas eram dois estranhos. E aquela história que começou tão bonita, ela terminou de maneira tão triste. Sabe, gente, me dói no coração essa história. Porque essa história de Davi e Mical, ela tinha tudo para ser um enredo de cinema, para ser um enredo bonito, uma história romântica, uma história linda, uma história maravilhosa. Mas porque tiveram uma discussão tão acirrada, o casamento nunca mais foi consertado. Queridos, eu preciso fazer um apelo para todos os casais da minha igreja. Eu sei que a vida de casados tem os seus
bons momentos e os maus momentos. Ninguém aqui pode dizer que o casamento é só sorriso. Todo mundo aqui já sorriu e todo mundo aqui já chorou. Faz parte. Isso não quer dizer de que Deus não é por nós. Eu já passei muitas dificuldades no meu casamento, por causa do meu temperamento, por causa das minhas palavras. Eu disse a vocês de que o sermão também é para mim. Mas eu decidi algo com minha esposa. E a gente decidiu desde o início do casamento que a gente ficaria casados até o fim. Falei para ela: você vai ter que me aguentar. A gente vai ficar casado até o fim. Falei: vou engordar, estou engordando. Vou ficar barrigudo e estou ficando. Meu cabelo vai cair, já está caindo. Parecia profecia, gente. Eu falei para ela: a gente vai envelhecer juntos. Casamento é feito de decisão. Você precisa decidir envelhecer com a pessoa que você ama. Você precisa decidir ficar fiel até a morte. Eu sei que situações acabam vindo. Às vezes tem coisas que não dá para tolerar no casamento e está tudo certo. Não tem como tolerar um adultério, uma agressão física, não tem como, está tudo certo. Mas eu tenho visto bons casamentos terminando não por essas razões, mas por coisas muito pequenas. E é a esses casais que eu me refiro neste momento. Deus é por você. E Deus quer que você invista o máximo no seu casamento. Porque se você não investir no seu casamento, ninguém mais vai investir. Pastor, eu investi tudo e deu errado. Tudo bem, você fez a sua parte. Diante de Deus a sua consciência está tranquila. O problema é achar que investiu e não investiu. Aí sim temos um problema. Eu quero que você entenda nesta manhã de que Deus te uniu não para passar alguns dias com a pessoa amada, não para passar alguns meses com a pessoa amada, não para passar alguns anos com a pessoa amada, mas para passar a vida toda. Quando o assunto é casamento, Deus tem uma opinião. E sabe qual é a opinião? Deus, ele diz assim: eu odeio o divórcio. Malaquias 2,16, pode ler aí, Malaquias 2,16. A opinião de Deus é muito clara. Ela diz assim, a palavra de Deus diz: eu odeio o divórcio. Porque Deus, ele quer que você lute pelo seu casamento. Por mais difícil que seja, não desista, porque Deus é por você. Queridos, esta igreja, ela quer te ajudar. O seu problema é o nosso problema. E por isso que existe o ministério do ECC. Porque o ECC é um ministério de apoio aos casais desta igreja. Eu gostaria de convidar os meus amigos do ECC para que venham aqui à frente neste momento de conclusão do sermão. Se você faz parte do ECC, mesmo que você esteja sem a camisetinha, pode vir aqui, não tem problema nenhum. Mas eu quero que a igreja saiba a quem recorrer quando tiver uma dificuldade. Vamos lá, o pessoal do ECC pode vir para cá. O pessoal do vídeo, já deixa preparado o vídeo aí que vem na sequência. Vamos lá, meu povo, vem aqui em silêncio, povo, vem rapidinho aqui para terminar no horário. Isso. Vocês podem ver que a equipe do ECC é uma equipe grande. Eu quero que você saiba de que esta igreja se preocupa com você. Olá, meu povo, vindo aqui, mas no clima, não vamos quebrar o clima, em silêncio aqui, gente, vamos lá, me ajuda. Me ajudem para que a conclusão ela continue indo bem. E aí, pessoal do ECC, me ajuda aí. Eu quero que você entenda que esta igreja está à sua disposição. Eu queria passar para vocês um clipe do que foi o ECC na vida dessas pessoas e de outras, para que você saiba de que estamos falando de algo extremamente positivo. Pode soltar para a gente aí o clipe, por gentileza? Num dia nós recebemos um convite muito especial. O convite para participar do ECC como afiliados.
Num dia nós recebemos um convite muito especial. O convite para participar do ECC como afiliados. E gostamos tanto que nós participamos como padrinhos por 21 ECCs. Foram momentos marcantes, momentos emocionantes. O ECC para nós foi restaurador. Para mim foi reconciliamento, né? Foi um momento de perdão. Para nós também foi um encontro de amigos, irmãos. Foi onde nós renovamos os nossos votos e onde nós decidimos recomeçar. O ECC foi maravilhoso. E o que nós sentimos foi muito aprendizado, mesmo tendo 38 anos de casados. Para nós, o compensador, valeu a pena. E realmente fortaleceu a nossa união. E aí, dentro do que você vive lá, você não consegue deixar lá, né? Você tem que viver isso dentro da sua casa. É amor. Se você chega no ECC, até pode chegar no ECC assim, desconfiado, triste, mas você com certeza vai sair do ECC muito feliz. Pagaria 3 vezes mais se preciso, porque foi muito bom. E pra gente como casal foi algo inesquecível. Foi uma glória, uma riqueza para nós, foi muito a bênção que Deus. Eu tive um casamento antes do ECC e um casamento totalmente diferente depois do ECC. O ECC para nós significou uma palavra só: reconciliação. Foi uma bênção, fortaleceu o casamento, fortaleceu a família. Foi cheio de surpresas e você tem que participar também. O ECC me ensinou a estar mais próximo de Deus e mais próximo da minha família. E com certeza uma motivação maior para continuar seguindo com o casamento nos caminhos de Cristo. É só gratidão, nós ficamos muito felizes. O ECC para mim foi reconstrução. E para nós foi bênção, muita bênção. Ele construiu um novo casal, mas também me reconstruiu como pessoa. E ao sairmos de lá, nós saímos com o nosso amor um pelo outro mais renovado, mais fortalecido para estarmos juntos por toda a eternidade. Para mim é só gratidão. O ECC para mim foi o divisor de águas. Levar os casais a Cristo. Em todos os sentidos, assim, de renovação, de conhecimento, amor, união, amizade, companheirismo. O ECC foi um presente de Deus para nós como casal. O ECC é uma experiência que você vai se encontrar com você mesmo, com o seu cônjuge e, acima de tudo, um reencontro especial com Deus. O ECC para nós foi tudo, foi uma bênção de Deus. Aprendemos muita coisa lá para empregar na nossa vida diária. O ECC foi para nós cura, restauração e muito aprendizado. Não vai dar certo. Nosso medo era que a maioria não tivesse ido, aí teríamos um problema. Queridos, eu quero que você que levantou a mão, em algum momento procure aqui alguém da nossa equipe, dê o seu nome e o seu telefone, porque nós estamos já se preparando para o nosso próximo ECC. E o meu objetivo é que todos os casais do Capão Redondo possam participar deste evento. Este é o meu objetivo e eu quero sair daqui alcançando esta meta. Então eu preciso que você depois, em algum momento, manda uma mensagem, passa o seu nome e o seu telefone, porque nós queremos abençoar a sua vida. Assim como a nossa vida foi abençoada, a gente quer que você receba essa bênção também. Maravilha? Nós vamos terminar orando. O culto de hoje, o apelo, ele é diferente. Eu vou pedir para que toda a igreja fique em pé. E se você está do lado do seu cônjuge aí, aproveita para segurar na mão. Vou ficar do lado da minha esposa aqui, segurar na mão dela. Essa mulher que me aguenta, que me suporta, que tem sido uma guerreira do meu lado. Encontrou aí o cônjuge? Tá bom? Não erra não, viu, irmão? Acerta aí, isso. Pega na mão certa aqui, isso mesmo. Eu quero poder fazer uma oração para poder abençoar aqui os nossos casais. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Querido Deus, obrigado porque Tu és maravilhoso. Nas Tuas mãos, Senhor, eu coloco neste momento cada casal aqui da igreja do Capão Redondo. Existem casais que estão nos assistindo de forma online, que esses casais também se sintam abençoados. Há outros casais que estão aqui. Ó Deus, eu peço a Ti de que o Senhor esteja com eles. Eu e minha esposa, de maneira simbólica, ao erguermos as nossas mãos, nós estamos abençoando a vida de cada família, de cada casal.
Nós entendemos de que há momentos difíceis, momentos complicados, momentos de desânimo, momentos de desespero. Mas Tu és o Deus que opera milagres, o Deus que dá vida àquelas pessoas que já morreram, àquelas situações que já desapareceram. Que o Senhor nesta manhã restaure a cada casamento, a cada lar. Que as palavras que foram ditas aqui possam servir, Senhor Deus, de consolo, de estímulo, para que as pessoas então lutem pelo seu bem maior, que é a sua família. Dê a todos nós o Teu Santo Espírito, dê a todos nós, Senhor Deus, discernimento, dê a todos nós a salvação. É o que lhe pedimos por Cristo Jesus. Amém. 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 Queridos, para concluir o culto, a equipe do ECC vai estar cantando aqui a música final. E aí, enquanto nós cantamos aqui, você está liberado para poder sair desta igreja. Eu agradeço a você pela sua vinda aqui. Que Cristo Jesus te abençoe, que Cristo Jesus te guarde e que a sua vida seja para honrar e glorificar Cristo Jesus. É o nosso desejo. Amém. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é o Teu agir em nossas vidas, restaura. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é o Teu agir em nossas vidas,